Uma pergunta que eu recebo diariamente, e não é zoeira, é diariamente mesmo, é sobre como traçar com a Electrapop. As pessoas chegam a entrar no meu Instagram e stalkear meus stories para ver qual a voltagem que eu uso para traçar com ela. Então por isso que eu resolvi fazer minha tatuagem só com a Electrapop, para poder falar um pouco melhor sobre isso com vocês. Mas antes de falar sobre traço e voltagem, eu queria falar um pouco sobre o funcionamento dessa máquina. A Electrapop, ela é uma máquina rotativa com sistema Direct Drive. E o que é esse sistema? Esse sistema nada mais é que o eixo onde a gente prende a haste da agulha, ele é diretamente ligado no motor da máquina. Aqui dentro ela tem um motorzinho que fica girando o tempo todo. Então essa explicação que eu vou dar agora, ela serve para qualquer máquina que tenha esse mesmo sistema. E o que dificulta a pigmentação com essas máquinas? É porque nesse sistema não existe nenhum tipo de amortecimento ou recuo, diferente das máquinas de bobina. Já na máquina de bobina, quando tu liga ela na fonte, a energia passa pelas bobinas gerando uma força eletromagnética que atrai o batedor para baixo. Ele é puxado para baixo como um imã mesmo. E isso faz com que a nossa haste, a nossa agulha desça junto e perfure a pele. E é o parafuso de contato junto com a mola dianteira que controla essa corrente elétrica. Quando o batedor desce e a mola dianteira se desprende do parafuso, quebra a corrente. E assim as bobinas se desmagnetizam e a agulha é puxada de volta, onde a mola dianteira encontra o parafuso de contato. E isso fica acontecendo infinitamente. E é por isso que ela tem recuo. O fato do batedor ser atraído e ele voltar faz com que ele trabalhe por pancadas. E isso facilita muito na pigmentação, porque ele acaba tendo bastante força para penetrar a pele, justamente por ter esse sistema. Já as máquinas rotativas Direct Drive, elas demandam de mais esforço e paciência na hora da aplicação, justamente por ela não ter essa pancada, ela não ter essa força. Que na máquina de bobina a gente só vai guiar a máquina, ela tem força suficiente para furar a pele, e as máquinas rotativas não funcionam dessa forma. Eu comecei tatuando com máquina de bobina e eu tatuei com elas por muito tempo, então quando eu troquei para máquina rotativa, e eu troquei pelo motivo de que eu tinha muita dor na mão, por tatuar muito tempo com máquina de bobina, e então eu resolvi me adaptar com as rotativas. E no começo eu também tive essa dificuldade. Com máquina de bobina, com certeza dá para fazer uma aplicação mais rápida e com mais facilidade, mas elas demandam de bastante conhecimento e de regulagem, porque absolutamente tudo influencia na regulagem dela. Mas esse é assunto para outro vídeo, porque é um assunto bastante complexo. E as máquinas rotativas Direct, normalmente elas não têm nenhum tipo de regulagem. Tem algumas até que dá para te regular o curso dela, mas não é o caso da Electrapop. E a moral é que na máquina rotativa, o que determina a velocidade dela é a voltagem da fonte. Ela sempre tem a mesma força, ela sempre vai bater da mesma forma, independente de estar com 5 volts ou de estar com 12 volts. Ela vai furar a pele do mesmo jeito, ela só vai bater mais devagar com 5 volts e mais rápido com 12. E já na máquina de bobina não é assim, se ela tá com uma rotação muito baixa, ela perde a força. Dependendo do grupo de agulhas que tu tá usando, tu tem que aumentar a voltagem ou diminuir. Se tu tá com um grupo de agulhas muito grande, ela precisa de mais força para penetrar a pele. E já nas rotativas isso não existe. Então quanto menor a voltagem, mais devagar ela vai girar. Quanto maior a voltagem, mais rápido ela vai girar. Então tu que vai determinar a velocidade que tu quer pigmentar. Então pensando em tudo isso que eu falei, que na máquina rotativa tu determina a velocidade dela com a voltagem e que ela tem um curso, no caso da Electrapop, de 3.2 milímetros, a moral de tudo é tu sincronizar a velocidade da máquina, que tu determinou na fonte, com a velocidade da tua mão. Se tu gosta de traçar rápido, tu tem que ter uma voltagem maior. Se tu gosta de traçar devagar, tu vai colocar uma voltagem menor, no caso. Eu particularmente gosto de traçar devagar, então eu coloco na minha fonte 6.5 volts, 7 volts e eu traço de boa. Claro, dependendo do lugar do corpo, da pele e tudo mais. Tem várias coisas que influenciam no traço e a pele é uma delas. Então, pensando nisso, isso é um outro fator determinante em traçar com máquinas rotativas. É eu esticar muito bem a pele, porque na máquina de bobina tu precisa também esticar a pele, e se ela não estiver tão bem esticada, por a máquina ter força, ela consegue perfurar a pele, a rotativa não. Se ela não estiver muito bem esticada, a agulha não vai conseguir furar, e essa é a moral também. Tem lugares que é muito ruim de pigmentar, né, que a pele é muito flácida, muito elástica, que nem na barriga, por exemplo, é horrível de tatuar a barriga, justamente por essa flacidez, então tu tem que
trabalhar muito com a mão que tu estica ali, tu tem que abrir muito bem a pele, deixar bem esticada. Tu e a tua máquina tem que estar sincronizado. Além da velocidade, tu tem que achar a tua velocidade de mão com a velocidade da máquina. Isso eu sempre falo para as pessoas e muitas vezes elas acham que eu tô enrolando. Muitas pessoas me perguntam, qual voltagem tu tá usando para esse trabalho? E eu sempre digo que eu não posso falar, que não é uma fórmula que eu vou te passar e para ti vai dar certo, porque eu acabei de dizer que às vezes eu traço com 6.5, 7 volts e tu pode tentar fazer aí e não vai conseguir. O traço vai ficar horrível, porque tu não tá trabalhando na tua velocidade. Essas coisas têm que estar muito bem alinhadas e muito sincronizadas. A elasticidade da pele, ela gera uma resistência na pele para a agulha penetrar. E tu esticando muito bem a pele, ela vai ficar durinha e isso vai fazer com que a agulha penetre mais fácil. E também que o traço fique uniforme, porque se a pele não tiver esticada o suficiente, como a pele é rugosa, vai ter variação na agulha. E assim como tem lugares que são horríveis de tatuar, que são muito flácidos e demandam de esticar muito a pele, tem lugares que já são mais tranquilos, que nem a canela, por exemplo, por natureza já é mais esticado, então tu não vai ter tanta dificuldade para esticar aquela região. E uma coisa que acontece normalmente também quando tu não estica a pele, independente da máquina que tu estiver usando, é a agulha enroscar na pele, ela trancar na pele justamente por ela ser rugosa. E uma coisa que vocês já devem ter percebido, e para quem ainda não tatua, ficar ciente de saber que cada cliente tem um tipo de pele, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Varia muito também do cuidado que a pessoa tem com a pele dela. Tu vai perceber que vai ter peles que tu vai tatuar e vai ser muito tranquilo, muito fácil. Em compensação, outras não. Se a pessoa tem uma pele bem hidratada, faz toda a diferença. Se é uma pele mais seca, tu vai ter dificuldade. E muitas vezes tu tá pensando que o problema é a tua máquina, mas na verdade são esses pequenos detalhes que faz toda a diferença. E outra coisa que tem muita influência no traço, independente da máquina, é a vaselina. A vaselina ajuda a diminuir o atrito da agulha na pele, fazendo com que ela penetre com mais facilidade. Mas eu particularmente acho que o excesso de vaselina na tatuagem acaba dificultando o processo, porque como tu demanda de esticar muito a pele, se tu emplastar ali a região de vaselina, tu com certeza vai ter dificuldade no esticar a pele. Teus dedos vão deslizar muito e não vai esticar da melhor forma. Então eu sempre procuro aplicar a vaselina só num pequeno pedacinho ali, onde eu vou fazer o traço, o preenchimento, e tento não espalhar muito no trabalho, porque eu sinto essa dificuldade quando eu vou fazer um trabalho e chega a ter muita vaselina. Eu não consigo esticar muito bem a pele. Então agora vamos pensar que cada giro que a máquina dá, cada giro completo que ela dá, a agulha entra e sai da pele. No que ela entra, ela faz um furo e ali a tinta entra e fica um ponto, certo? Então vamos pensar que para formar um traço, a gente tem que fazer um ponto do lado de um ponto. E assim, infinitamente. Tem muitos pontos, um do ladinho do outro, fazendo com que forme aquele traço uniforme. Então pensando dessa forma, como eu disse anteriormente, que eu uso, sempre que eu consigo, eu uso uma voltagem baixa, porque eu gosto de traçar devagar, tendo essa lógica de que o traço é um ponto do lado de um ponto, se eu trabalhar nessa voltagem e eu querer traçar rápido, com certeza os meus pontos vão ficar espaçados ou o meu traço vai ficar falhado, no caso, porque eu não vou dar tempo para a máquina fazer o trabalho que ela tem que fazer, no caso, né? Eu vou estar atropelando as coisas. Então a lógica que tu tem que ter é que a máquina gira, ela tem que entrar na camada correta da pele, subir para a superfície, a tinta vai entrar nesse tempo ali na pele, então tu tem que sincronizar a tua velocidade e a velocidade da tua escolher, a voltagem de escolher na tua fonte e respeitar esse processo da máquina. Não adianta tu querer traçar rápido e não acompanhar e não deixar ela fazer o trabalho dela. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, para te ter um bom traço com uma máquina rotativa Direct Drive, tem que encontrar a voltagem adequada para a velocidade da tua mão. Essas duas partes têm que estar muito bem alinhadas em sintonia. E a pele muito bem esticada, porque se ela não tiver, não vai rolar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um pequeno recorte da nossa nova série lá da área de membros. E se quiser ver o conteúdo completo, acesse learning.online. Se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo que vai me ajudar muito. Até mais!